Não andem ansiosos por coisa alguma. Ele não fala que a gente tem licença para ficar ansioso por algumas coisas, determinadas coisas, tudo bem. Ele está falando, não fiquem ansiosos por coisa alguma, por nada. Mas, em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que lindo! Como que ele fala aqui para a gente resolver esse problema da ansiedade? Em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Meus irmãos, quando Paulo fala dessas 3 palavrinhas na oração, ele nos ensina que a oração precisa ter esses 3 elementos. O primeiro é a palavra oração. Se você for ver no dicionário bíblico, essa palavra oração não tem a ver com petição. Você pode sim pedir, mas ela está muito interligada à devoção e à adoração. Por isso que eu acho lindo, né, na sabedoria de Deus, Paulo colocar essas 3 palavras. Você está ansioso? Corre para Deus. Faça suas petições conhecidas. Como? Com oração, com súplica e com ações de graças. Essa oração é aquele momento que a gente olha para a grandeza de Deus. Porque tem a ver com a adoração. A oração, ela precisa começar na adoração. É quando eu tiro o foco dos problemas, quando eu paro de contemplar os problemas e as circunstâncias que tantas vezes são tão difíceis e olho para a grandeza do nosso Deus. É aquele Deus que reina nas alturas, é um Deus que está sentado no trono, na sala de comando do universo. É aquele Deus que sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Nada foge ao controle do nosso Deus. Conforme a gente vai orando nesse sentido de exaltar a grandeza e a majestade de Deus, nosso coração se enche de paz. Porque quando a gente entende e se lembra e contempla a grandeza de Deus, tudo se torna pequeno comparado com a grandeza do nosso Deus. Então, nesse antídoto para a ansiedade, que é a oração, o primeiro passo é a adoração. O que a adoração tem a ver com a ansiedade? Adore a Deus, seu coração vai descansar nele. Adore o amor de Deus e você vai se sentir cuidado por ele. Adore a grandeza e o poder de Deus e você vai descansar na sabedoria de que Deus tem o poder para libertar, para curar, para resolver os seus problemas, inclusive. Então, o primeiro ponto é essa adoração. Depois é súplica. E a súplica é realmente as petições, os nossos pedidos. É você chegar diante de Deus e abrir o seu coração. Senhor, não tenho dinheiro para pagar a conta desse mês. Senhor, a saúde do meu filho, estou preocupada assim, assado. Senhor, é o meu filho na escola. Senhor, é o meu casamento. Senhor, é o meu ministério. Senhor, expor diante do nosso Deus. Ah, mas ele já sabe de tudo, ele sabe, mas ele quer que nós façamos conhecidas as nossas petições. Com orações, com súplicas e, como Deus é lindo e completo, ações de graças. O Senhor quer que o nosso coração cante louvores de ações de graças. Sabe por quê? Não é porque Ele precisa que alguém fique aplaudindo e diga muito obrigado, muito obrigado. É porque quando nós agradecemos a Deus, o nosso coração é transformado. Porque a nossa tendência é como aqueles 10 leprosos, a gente está sempre nos 90%, a gente não volta para agradecer. A gente pede, 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 quando recebe, segue a vida. E esquece de dar graças ao Senhor. Mas quando nós paramos para agradecer, os nossos olhos se abrem para a grandeza de tudo que Deus fez na nossa vida. Como é lindo parar para contemplar, para enumerar as bênçãos que nós recebemos. Isso vai mudando o nosso interior. Isso muda a nossa condição de alma. A gratidão flui espontaneamente para aqueles que param para contar as misericórdias passadas. Né? A gratidão é fruto de 1000 escolhas. A gratidão nos coloca na sala de estar de Deus. Nós queremos estar neste lugar, não é? Então, como eu posso vencer a ansiedade? Como eu posso vencer a preocupação? Essa preocupação me afasta de Deus. Essa preocupação me deixa enraizada nesse mundo. Mas quando eu corro a Deus em oração e coloco diante dele a adoração, as minhas petições e a gratidão por aquilo que ele fez, a gratidão por aquilo que ele fará, porque nós cremos nas suas promessas, o meu coração se enche de paz. E é o que o texto diz. E a paz de Cristo, a paz de Deus, que excede todo o entendimento. A gente não consegue alcançar o entendimento disso, vai além do nosso entendimento, mas essa paz guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esse verbo guardar tem a ideia de uma sentinela, de alguém que está ao seu lado, vigiando, te guardando. Que lindo, né? A ansiedade vai vir, mas a paz está aqui te guardando como uma sentinela. Alguém te protegendo, essa paz nos protegendo da ansiedade. Guardando o quê? Mente e coração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a ansiedade começa aqui, nos nossos pensamentos. Conforme a gente vai alimentando pensamentos de preocupação, isso vai gerando sentimento de preocupação e aí a gente age antecipadamente, age de forma errada. Então, quando eu vou a Deus, né,
em oração. E eu adoro e exalto a grandeza de Deus. E eu apresento a minha lista de petições. E então eu rendo graças por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele vai fazer diante dessa lista que eu apresentei a Ele. Então meu coração é guardado pela paz. A minha mente é guardada pela paz de Deus, que excede o entendimento. Uma pessoa definiu as circunstâncias como as coisas horríveis que vemos ao desviarmos o nosso olhar de Deus. Se você olhar para Deus por meio das suas circunstâncias, Ele vai parecer muito pequeno e distante. Mas, se pela fé você olhar para as suas circunstâncias por meio de Deus, então Ele se colocará ao seu lado, Ele revelará a sua grandeza. Não é lindo? Oh, glória a Deus! Seja qual for a circunstância que você está vivendo, não olhe para as circunstâncias para enxergar Deus, não olhe através de Deus, de quem Deus é, da sabedoria, da soberania, do poder de Deus. Aí você vai ver que as suas circunstâncias são pequenininhas diante desse Deus tão grande, né? Como você chega ao final desse ano? Feliz, satisfeito ou meio frustrado e incompleto? Para você que sente que está faltando alguma coisa, eu quero te lembrar, você tem tudo se tiver o Filho de Deus. Deus já nos deu tudo em Cristo Jesus. Não precisamos de Jesus e alguma coisa mais. Ele é suficiente. Se nós tivermos tudo que o nosso coração pode desejar e não tivermos Cristo, não temos nada. E se tivermos Cristo e nada além dele, temos tudo. O nosso coração precisa ser convencido disso, como aconteceu com Paulo, lembra? Ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Que segredo era esse? Cristo. Cristo nele, permitindo que Paulo fosse feliz, tendo muito, tendo pouco, tendo fartura, passando necessidade, sendo honrado, sendo humilhado, em perigos, em naufrágios, em nudez, sendo açoitado, enfrentando muito mais luta do que eu e você juntos. Porque quem tem o Filho tem a vida. Então, independente de como foi o nosso ano, muito bom ou muito difícil, ainda assim podemos estar contentes, satisfeitos, porque temos Jesus. E Ele é a nossa única necessidade essencial. O que Ele nos dá, do jeito e no tempo em que Ele der, está maravilhoso, porque só Ele é suficiente para nós. Jesus é tudo o que nós precisamos e que Ele seja cada vez mais tudo o que nós desejamos. Feliz Ano Novo, cheio de satisfação em Jesus. Você gostaria de saber quem você será daqui a alguns anos? Imagine que você está entrando num laboratório subterrâneo em direção a uma máquina bem diferente. Então você entra num cubo gigante todo prateado. E aí, pedem para você pensar naquilo que você mais ama no mundo. De repente, uma parede de vidro se levanta do chão, separando o cubo em duas partes. E aí, pum, as luzes se apagam. Suas primeiras memórias começam a se projetar no vidro. Suas memórias iniciais, as que você mais ama, suas alegrias mais profundas, as suas rejeições. Tudo isso sai da sua consciência até a tela. Do outro lado do vidro, esses raios refletidos se juntam e tomam forma. À medida que as ideias, os sentimentos, as escolhas da sua vida passam pelo vidro, o seu futuro eu vai se materializando do outro lado. As luzes então se acendem, o vidro desce e você dá de cara com o seu futuro eu. E aí? Você gostaria da pessoa que o seu caráter e escolhas atuais trouxeram à existência? Quem você está se tornando? Não é preciso esperar por essa tecnologia futura. Há uma pergunta que você pode responder para si mesmo agora. Se você responder com sinceridade, pode ter uma percepção bem clara do tipo de pessoa que você está se tornando. O que a sua vida diz ser a coisa mais importante da existência. Se você parasse e fizesse uma autoavaliação sincera, como você gasta a sua energia diária, o que ocupa a maior parte do seu pensamento, o que, mais do que tudo, te move, pense nisso, seja honesto. Essa resposta, seja qual for, pode te dar clareza a respeito de que pessoa você está se tornando. Uma pessoa definiu as circunstâncias como as coisas horríveis que vemos ao desviarmos o nosso olhar de Deus. Se você olhar para Deus por meio das suas circunstâncias, Ele vai parecer muito pequeno e distante. Mas, se pela fé você olhar para as suas circunstâncias por meio de Deus, então Ele se colocará ao seu lado, Ele revelará a sua grandeza. Não é lindo? Oh, glória a Deus! Seja qual for a circunstância que você está vivendo, não olhe para as circunstâncias para enxergar Deus, não olhe através de Deus, de quem Deus é, da sabedoria, da soberania, do poder de Deus. Aí você vai ver que as suas circunstâncias são pequenininhas diante desse Deus tão grande, né? Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre adoração na simplicidade do dia a dia. E eu quero muito conversar com vocês um pouquinho sobre isso. É algo muito especial
que eu tenho certeza que vai falar o seu coração. Porque adorar a Deus, ele vai além das canções que a gente canta, né? Muitas vezes a gente fica pensativo sobre isso. Será que são as canções que me fazem ser um verdadeiro adorador? Mas, de fato, a verdadeira adoração, ela acontece nos detalhes da nossa vida. Você já parou para pensar sobre isso? Que são nos detalhes que a gente demonstra o quanto nós estamos adorando ao Senhor. A gente pode dizer que a adoração, então, é um estilo de vida. É o estilo da nossa vida, da minha vida, da sua vida, que vai agradar ao Senhor. Então, preste atenção em tudo que você está fazendo, nas suas decisões, escolhas. Porque quando você escolhe, por exemplo, gente, quando você escolhe perdoar, você está demonstrando que você é obediente, está adorando ao Senhor. A palavra de Deus, ela nos lembra lá no livro de Colossenses, se não me engano, Colossenses 3, diz assim, olha: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração. Façam de todo o seu coração, como para o Senhor. Significa que nas tarefas mais comuns, né, do nosso dia, como, por exemplo, trabalhar, cuidar da nossa casa, né, do nosso lar, ou, de repente, simplesmente você ajudar alguém que está perto de você, você pode expressar esse louvor, essa verdadeira adoração ao Senhor. O Senhor, de fato, ele não está preocupado com o tanto que você canta, né? A altura da sua voz, mas o Senhor está preocupado com a profundidade do seu coração. Isso faz a diferença, porque isso é ser um verdadeiro adorador. Então, porque quanto mais profunda é a nossa adoração, que não vai estar no som da nossa voz, eu não estou falando de cantar, não estou falando de som, de música, eu não estou falando sobre isso, mas eu estou falando da simplicidade e da obediência que existe nas nossas vidas e fazer escolhas diárias que vão agradar a Jesus, que vão agradar o Senhor. Foi assim com Daniel, né? Me lembra aqui alguns exemplos, só para que você tenha isso em mente. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Você lembra quando está escrito? Lá em Daniel capítulo 6, está escrito sobre isso, está falando sobre isso, sobre as vezes que Daniel orava. Ele tirava 3 vezes para orar, né? No seu dia a dia, na sua rotina, ele fazia isso. Foi assim com aquela viúva que entregou o pouquinho que ela tinha. Ela entregou de todo o coração e Deus multiplicou. E é tão lindo a gente ver escolhas e decisões como essa, atitudes como essa, né? É nesse lugar dos gestos simples que o coração de Deus, ele vai se mover a seu favor. E viver para Jesus, viver para Deus, viver para o Senhor, é simples assim. Basta escolhermos agradar o coração do Senhor, vivermos para Ele. A nossa vida inteira oferecer a Jesus como uma vida de um verdadeiro adorador. E eu quis deixar essa mensagem para você, para que você possa refletir. Isso é para mim também. Vamos orar? Senhor, abre os nossos olhos, Pai, para que a gente possa enxergar, que você possa declarar isso junto comigo. Que a verdadeira adoração é o nosso estilo de vida, estão nas coisas simples, estão nas coisas pequenas dessa vida. Nas coisas mais simples, escolher agradar ao Senhor, fazer aquilo que vai mover o teu coração. Que cada palavra, que cada gesto na minha vida possa revelar o teu amor. Oh, meu Deus, faz com que a nossa vida, nossa rotina de vida possa ser um altar de entrega total para a glória do Senhor. E que eu possa ser esse verdadeiro adorador que o Senhor espera que eu seja todos os dias. E se você crê comigo, diga aí do outro lado: amém, Aline, eu creio. E viva dessa forma, que Deus vai te abençoar. Você será realmente visto como um verdadeiro adorador nesse tempo. E a sua vida vai ser um reflexo para abençoar outras pessoas à sua volta. Que Deus te abençoe.